Oi, povo que tá estudando odonto, hoje eu vou fazer aquela tag que é muito antiga e muito conhecida aqui no YouTube também, que é 50 fatos sobre mim. Então bora lá que é muito fato. Primeiro de tudo, meu nome é Thaís Azevedo de Almeida Bernardes. Segundo, eu tenho 21 anos. Terceiro, eu nasci no dia 11 de setembro de 2001. Se você lembrou dessa data é porque eu nasci bem no dia do desastre das Torres Gêmeas. Próximo fato, não vou ficar falando número porque senão eu vou acabar me perdendo. Fiz um teatro de Branca de Neve, só que eu fui uma Branca de Neve que não teve fala nenhuma. Eu era tão tímida quando eu era criança que a professora tirou todas as minhas falas do teatro. E aí ela ficava narrando e eu ia fazendo o que ela ia narrando. Próximo fato, eu achava que eu não tinha os terceiros molares. Se vocês verem os meus vídeos antigos, principalmente o vídeo sobre odontograma, eu falo, gente, eu não tenho os meus terceiros molares. Inclusive eu não tenho, uma curiosidade, nasci sem. Pobre iludida, eu tinha ele, gente. Um dentista que eu fui há muitos anos atrás, quando eu fui usar aparelho ortodôntico, me falou que eu não teria os terceiros molares. Então eu acreditei. Mas aí, lá nos meus 20 anos, eu comecei a sentir uma dorzinha, fui fazer radiografia e lá estavam eles lindos e bonitos na minha panorâmica. Então sim, eu tenho os meus terceiros molares, só que são só superiores, graças a Deus. Já realizei a exodontia deles. Eu não, né? A dentista que eu vou. Próximo fato, já fiz aulas de desenho durante 3 anos com artistas da minha cidade. Inclusive, já pintei um quadro. Vou ver se eu acho uma foto aqui do quadro pra colocar pra vocês. Gente, inclusive eu fiz até uma entrevista quando eu fui expor meu quadro, né, pra população da minha cidade. Vou ver se eu acho um pedaço pra vocês verem. Desde pequena eu gosto de desenhar e eu fico desenhando, quase o dia todo eu fico desenhando. Aí meu pai foi me incentivando, aí eu fui treinando, aí graças a Deus. Próximo fato é que eu sou social media e trabalho com redes sociais há muitos anos. E o próximo fato, ainda dentro dessa parte de trabalho, é que eu comecei a trabalhar novinha, com 12 anos. Já trabalhei de várias formas. Trabalhei digitando prova para professor, fazendo matriz de atividade, fazendo penteado para fotógrafa, porque eu tive uma época assim que eu gostava bastante de fazer penteado e uma fotógrafa me contratou. Próximo fato, já trabalhei na Caixa Econômica Federal e no Sicoob, que são 2 instituições financeiras. Então, assim, se eu quisesse seguir a área financeira, eu já tinha feito estágio na Caixa, já tinha sido jovem aprendiz no Sicoob, mas não era uma área que me gerava aquele brilho no olho igual a odontologia, então eu não quis seguir. Próximo fato, detesto geografia, sempre fui ruim com localização. Gente, na minha cidade eu me perco, então assim, eu sou horrível com localização. Não me pergunta onde fica tal lugar, porque eu não vou saber te responder, vou passar vergonha, então por favor, me poupa dessa vergonha. Próximo fato é que eu gosto muito de cantar, já participei do grupo de louvor da minha igreja, só que eu tenho muita vergonha, então sempre quando eu ia cantar, minha barriga ficava gelada, minha mão ficava gelada, e eu ainda tenho dificuldade de cantar em público. Eu gosto de cantar no chuveiro, cantar na minha casa, fazendo faxina, mas em público eu tenho uma certa dificuldade. E esse gosto por música, por cantar, veio do meu pai. Ele gosta bastante, ele canta muito bem, então desde pequenininha assim, eu ficava vendo ele cantando, ele gosta de colocar som lá nas alturas, então eu fui me acostumando com música, com cantar desde novinha. Próximo fato, nunca quebrei nenhum osso. Gente, não fui uma criança custosa assim que caía, quebrava, nunca aconteceu isso comigo, então não sei como que é a sensação de quebrar algum osso, graças a Deus. Próximo fato é que quando eu era criança e ia no dentista, eu dormia. Gente, eu achava tão tranquilo no dentista que eu deitava lá naquela cadeira e a dentista me acordava quando eu terminava o procedimento, porque eu tava lá dormindo, com a boca aberta. Então eu não ligava muito em ir no dentista quando eu era criança. Nunca dei trabalho pra ir no dentista, inclusive eu gostava bastante. Eu tenho uma memória que o dentista que eu ia quando eu era criança, ele tinha uma bruxinha e um baldezinho. E aí, toda vez que a gente terminava a consulta, ele pegava essa bruxinha, a gente escolhia uma bala que tava dentro do baldezinho. Ele tinha uma balbrosinha também. Então, assim, eu tenho lembranças boas de dentista. Eu não ia ao odontopediatra, até porque eu nem sei se na época tinha aqui na minha cidade odontopediatra, mas esse dentista que cuidou da minha família toda, ele era muito bonzinho, então eu nunca tive problema. Próximo fato é que eu tenho uma mecha loira desde pequenininha. Quando eu era bebezinha, meu cabelo era mais claro, e aí ao longo dos anos ele foi escurecendo, mas um pedacinho do meu cabelo, uma mechinha bem pequena, não escureceu. Então eu tenho ela aqui até hoje, até quando eu fui fazer luzes, ela ficou aqui, intacta. Então eu tenho essa mechinha no meu cabelo. Próximo fato é que eu sou a irmã caçula. Eu vim por último, né, gente? Pra fechar com chave de ouro. Brincadeira. O próximo fato também é que eu sou a neta mais nova por parte de mãe. Pode ser que isso mude, né? Pode ser que alguma tia minha engravide de uma menina. Mas até o momento eu sou a neta mais nova. Já tava até confundindo aqui, porque eu já não tô tão nova assim. Próximo fato é que eu sou cristã. Eu nasci em um lar evangélico. Próximo fato é que eu consegui as minhas horas complementares e as minhas horas de extensão no meu 4º período. Gente, na minha faculdade, eles exigem 300 horas de extensão e 80 horas complementares. E eu consegui cumprir tudo isso no 4º período, porque eu fazia tudo que aparecia na minha frente. Gente, no início da faculdade, se aparecia um curso, eu ia fazer. Se aparecia um projeto de extensão, eu ia fazer. Se aparecesse alguma oportunidade de entrar em alguma liga, eu tentava. Então, era aquela aluna que pegava tudo que aparecia na minha frente. E quando eu me dei conta, eu já tinha terminado com todas essas horas que eu precisava cumprir
cumprir no meu quarto período. Até passei, na verdade, essas horas. E isso é muito bom porque agora eu já tô tranquila, não preciso mais me preocupar, nossa, pra me formar eu preciso de 80 horas, preciso de 300 horas. Então foi muito bom eu ter feito isso até o quarto período. Próximo fato é que eu faço parte da Liga de Odontopediatria. Como eu comentei com vocês, é uma área que me chama muita atenção, então eu já faço parte da Liga. Porém, eu ainda não tive odontopediatria, não tive essa matéria ainda, creio que eu vou ter ou no oitavo ou no nono período. Próximo fato é que eu criei o Tá Estudando Odonto antes das minhas aulas começarem de fato, se eu não me engano foi 3 ou 4 dias antes. Eu tava muito empolgada, já queria criar o Tá Estudando Odonto, então criei e comecei a postar sobre a faculdade, sendo uma caloura que não sabia de nada. E o próximo fato é que hoje o Tá Estudando Odonto é o meu trabalho. Lá eu faço parcerias, lá eu faço os meus resumos, consegui oportunidades que eu nunca imaginei na minha vida. Então eu agradeço muito a Deus por ter começado esse projeto, mesmo sendo uma caloura que não sabia de nada. Eu lancei um curso no início de 2023 ensinando as pessoas a terem um Instagram, a se posicionarem no Instagram desde acadêmicos, que se chama Além de Instagram, e eu tenho assim muito carinho, muito orgulho por esse projeto. Já palestrei em alguns lugares sobre esse tema, porque eu amo falar sobre trabalhar com o Instagram, porque foi assim um divisor de águas muito grande na minha vida acadêmica e na minha vida profissional também. Então já palestrei na minha cidade, uma instituição de ensino lá em Belo Horizonte também para alunos de um curso. Já alcancei mais de 1.000 estudantes com as minhas apostilas, com os meus resumos, e eu também fico muito feliz por isso. O próximo fato é que eu sou extremamente organizada e às vezes até chata com isso, porque eu tenho um aplicativo que se chama Google Keep, que eu entro nele todo santo dia para poder ver o que eu preciso fazer. Eu gosto de ter o meu dia milimetricamente calculado com as coisas que eu preciso fazer, porque senão eu acabo esquecendo, eu gosto de me organizar. E o próximo fato é que isso é uma coisa que eu precisei trabalhar em mim quando eu entrei em odontologia. Porque na odontologia, muitas vezes as coisas não saem como a gente planejou. É claro que a gente tem que ter planejamento, tem que fazer plano de tratamento, mas nem sempre as condições são favoráveis. Então eu precisei trabalhar muito em mim essa parte de querer ter uma prévia de tudo que vai acontecer, sabe? Eu tive que tratar isso em mim, porque era algo que eu ficava extremamente chateada quando acontecia, até mesmo na minha vida pessoal. Às vezes eu planejava um dia, não conseguia fazer tudo que eu planejei para aquele dia, porque eu sou uma só e às vezes eu coloco tarefa para 1.000 pessoas. Então, é uma dificuldade que eu tive que identificar, que eu tive que trabalhar. Continuo sendo uma pessoa organizada, mas não tão assim neurótica como eu era pior. Já pensei em fazer engenharia porque eu amava matemática, mas depois eu fui para a área da saúde e entrei em odontologia. Desisti dessa ideia de ser engenheira. Comecei os atendimentos na faculdade, já vai fazer 1 ano, então assim, nossa gente, o tanto que eu aprendi nesse 1 ano e que eu espero aprender nos próximos até eu formar, vocês não têm noção, e é isso que eu vou passar aqui pra vocês no canal, né, que agora eu já tenho um pouquinho mais de bagagem pra transmitir. Próximo fato é que eu casei com o meu primeiro namorado, e o outro fato é que eu também fui a primeira namorada dele. E o próximo é que eu fui pedida em casamento no dia do meu aniversário de 20 anos, então meu noivado foi no dia 11 de setembro de 2021. Nós namoramos por quase 5 anos até o nosso casamento, mas a gente se conheceu na nossa adolescência. Quando a gente se conheceu eu tinha 11 anos e o Luiz tinha 12, então já faz mais de 10 anos que a gente se conhece, que a gente sabe da existência um do outro. Eu fiz minha primeira viagem internacional em 2022, que foi na lua de mel, a gente foi pra Buenos Aires, na Argentina, e o próximo fato é que eu passei muito perrengue nessa viagem, porque eu só sei falar português, gente, eu tenho muita dificuldade em língua estrangeira. E por mais que a língua estrangeira da Argentina é parecida um pouquinho com o português, às vezes a gente fica muito confuso porque eles falam muito rápido. Então eu passei muito perrengue nessa viagem para a Argentina. Já passei em uma iniciação científica e o próximo fato é que dentro dessa iniciação científica teve um processo seletivo para ser bolsista de iniciação científica e eu passei também para ser bolsista. Só que a bolsa era em desconto na mensalidade. Como eu também sou bolsista da faculdade, eu não pude pegar. Então eu fiquei só como voluntária mesmo. Já liderei um projeto de extensão, já participei de outro projeto de extensão também de câncer bucal, inclusive elaborei a logo para esse projeto. Já fiz muitos cursos de extensão que eu não sei nem a quantidade, vou ver se eu encontro aqui a listinha dos que eu fiz para poder passar a quantidade, mas como eu comentei, eu era uma aluna que pegava tudo que estava na minha frente, então eu já participei de muito curso de extensão. Inclusive vou gravar um vídeo explicando para vocês a diferença entre liga, curso, projeto, porque eu sei que é um tema que vocês têm dúvida. Próximo fato é que eu tenho muita vontade de ser monitora, mas eu nunca consegui porque a minha rotina nunca permitiu. Como vocês sabem, eu faço faculdade em outra cidade e para ser monitora eu teria que ir para outra cidade de dia, teria que pagar mais transporte, então gastos financeiros seriam aumentados e também a parte de rotina, que a minha rotina ainda é corrida, eu iria ter que separar mais um tempo para ser monitora. Então até hoje eu não consegui, mas é uma vontade que eu ainda tenho, quero ser monitora de alguma matéria ainda. Próximo fato é que eu já neguei parcerias lá no Tá Estudando Odonto porque não estava condizente com os meus valores. Às vezes a empresa só focava muito lucro, não queria muito beneficiar os estudantes, então eu já neguei parcerias lá.
Já neguei parcerias que enrolaram pra me enviar, o que eles iam me enviar, e aí eu falei que não precisava mais, porque se enrolou comigo, que ia fazer propaganda, imagina com os meus seguidores. Então eu zelo muito pelo meu nome lá no Texto do Odonto, e eu já neguei muitas parcerias, porque eles não foram muito legais comigo. E assim, por N motivos que não cabe aqui nesse vídeo, eu posso até gravar um vídeo só sobre isso. Próximo fato é que eu nunca pensei em trancar a faculdade. Eu já vi muita gente assim, às vezes fazendo meme, falando que já pensou em trancar. Mas por mais que eu já passei muito perrengue, muitos momentos complicados em odontologia, eu nunca passou pela minha cabeça, na verdade, assim, nossa, eu vou trancar o curso, eu vou desistir disso. Não, eu sempre pensei, não, isso vai passar, é só uma fase complicada, e vai valer a pena quando eu me formar, quando eu começar, né, a atender. Eu sei que eu vou ter muitos desafios pela frente, só que eu nunca pensei em trancar. Isso nunca passou pela minha cabeça de verdade, assim, tô sendo bem sincera com vocês. Eu sempre tento ver o lado melhor da coisa. Por mais que não tenha um lado 100% bom, eu tento enxergar na dificuldade os benefícios que aquela dificuldade está me trazendo. Porque assim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Nada é em vão, se não é bênção, é lição. Então, eu acho que essa frase, assim, me ajuda bastante em momentos que eu tô passando por alguma dificuldade. Próximo fato, falando de perrengue, é que a matéria que eu mais passei perrengue foi prótese. Gente, eu achava que a fama de prótese era só fama, assim, que é porque o pessoal pegou ela pra poder falar mal e falou. Mas quando eu fui ter prótese... Senhor da glória, eu até arrepio só de pensar. Eu tive muita dificuldade, eu passei muito perrengue, eu tive dificuldade em questão, assim, com o professor. Então, nossa... Não gosto nem de lembrar, foi no semestre passado. Não, só vou dizer que eu tive muito perrengue com prótese. Posso gravar outro vídeo sobre isso também se vocês quiserem, mas é uma matéria que... Sem comentários, vamos pro próximo fato. O próximo fato é que eu já tive um jaleco inspirado em mim e eu me senti muito honrada, gente, porque eu nunca imaginei que algum dia eu ia ter um jaleco à venda inspirado na Thaís do Odonto. Então, isso aconteceu, se eu não me engano, em 2021 ou 2022, eu vou confirmar. E eu me senti muito honrada, porque na época eu era embaixadora dessa empresa e eles lançaram esse jaleco. Próximo fato é que eu detestei dentística no meu pré-clínico, mas eu amei dentística na clínica. Gente, é muito mais fácil você fazer isolamento absoluto em paciente do que no Bob. E eu achava que era o contrário, eu ficava assim, meu Deus do céu, só que eu tenho dificuldade no Bob, imagina no paciente. E quando eu fui pra clínica foi totalmente diferente. Então, uma dica, não julga a matéria pelo pré-clínico. Ficou até um trava-línguas aqui. E espero chegar na clínica pra você ver se você realmente gostou ou não. Tô na esperança de talvez simpatizar um pouquinho com prótese, vamos ver. Próximo fato é que eu tenho uma relação muito boa com os meus professores, graças a Deus, assim, até hoje. Eu só tive professor muito bom, tive uma situação um pouco complicada com o professor, mas não foi só eu, foi a turma inteira. Mas, assim, de um modo geral, eu gosto muito deles, a gente tem uma relação muito boa, uma amizade, uma troca muito boa mesmo. Tanto que tem professores que já saíram da minha faculdade e até hoje a gente conversa bastante sobre odontologia, sobre alguns projetos. O próximo fato, que meu marido que falou pra eu colocar, é que eu sou cruzeirense, mas assim, eu só sou cruzeirense porque meu marido é que meu pai é, né? Meu irmão, minha família, meu sogro. Só que, se você me perguntar qual jogador que tá ali, eu não vou saber te falar. Não vou saber te falar nenhum goleiro, pra te falar a verdade, porque eu não assisto futebol, mas eu sou cruzeirense, falo que eu sou. Próximo fato é que eu tenho interesse em área acadêmica. Eu sempre gostei muito de transmitir conhecimento, sempre gostei muito de explicar e, como eu comentei já, eu sou filho de professora. Então eu creio que isso tá em mim, sabe? Eu vi minha mãe ensinar para as pessoas, então eu me inspiro muito nela também e é uma área que eu tenho interesse. Não sei o que eu vou seguir quando eu formar ainda, mas a área acadêmica me chama atenção. Próximo fato é que eu amo ler. Gente, eu acho que livro transmite muito conhecimento pra gente, melhora o nosso vocabulário, nosso português, nossa forma de escrever, né, escrever corretamente, e eu gosto muito. Só que atualmente, né, na minha rotina, eu não tô conseguindo ler muitos livros, mas na minha adolescência, nossa, eu lia demais, eu tenho muita saudade dessa época que eu conseguia ler mais. Próximo fato é que eu era muito tímida. Como eu comentei lá com vocês do Teatro da Branca de Neve, eu mal falava, as pessoas me ofereciam as coisas e eu falava, não, obrigada, não, obrigada. Sabe aquela pessoa que é muito tímida? Então, por causa dessa minha timidez, o Tá Estudando Odonto, tudo que eu vivo por meio do Tá Estudando Odonto, é algo que eu nunca imaginei viver. Então, assim, foi uma virada de chave que... Às vezes eu vejo gravando os vídeos e falo, meu Deus, não parece aquela menina que mal conversava. E um outro fato é que o Tá Estudando Odonto me proporcionou viver muitas coisas, assim, abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades. É claro, Deus me abençoou por meio do Tá Estudando Odonto, né? Foi Deus primeiro, acima de tudo. E eu sou muito grata a Deus, as pessoas que me acompanham e me apoiaram nesse projeto,
porque realmente é a realização de um sonho. E esses foram 50 fatos sobre mim. Foi difícil reunir 50, precisei de ajuda, precisei perguntar, mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim. Se tem algum fato que você se identificou, ou então é totalmente ao contrário do que eu sou, comenta aqui pra gente saber, conhecer melhor um ao outro. Fiquem com Deus, um abraço pra quem tá estudando odonto e pra quem não tá também. Tchau!